E vamos nós novamente para mais uma revisão, agora em geografia. São os assuntos que vocês serão cobrados: relevo, clima, vegetação, região Nordeste. Dentro da região Nordeste, nós iremos falar um pouco das sub-regiões. Deixa eu colocar aqui. Sub-regiões, né, que nós aprendemos que são zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Mas antes disso, também aqui estão as páginas que nós vamos encontrar todos os assuntos: 352, 353, relevo, 360, clima, 362, 363, vegetação, 389 até 391, região Nordeste. E vamos nós, antes de tudo, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque tu tens sido maravilhoso para conosco, nos dando tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mais uma vez te pedimos a bênção dessa aula e que possamos compreender. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, nós falamos sobre clima na página 13, ou melhor, relevo na página 352 e 353, onde nós vimos aqui, ó, relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície da Terra, ou seja, tem as elevações, tem os planos, tem as depressões, ou seja, todas as características da superfície da Terra são chamadas de relevo. E no Brasil, as mais encontradas são os planaltos, as planícies e as depressões. Planaltos são áreas elevadas que podem ser planas ou não, porque um planalto ele pode ter uma área sobre ele, tipo, ele pode ser um elevado e plano em cima, tranquilamente. A planície normalmente são terras baixas. Né? Aqui nós temos muito próximo de nós a planície litorânea, nós estamos na planície litorânea, apesar que nesse momento aqui nós estamos no tabuleiro, né? A gente já falou sobre essa questão. Mas Maceió tem uma parte da planície litorânea, tanto é que é chamada de a parte baixa, é aquela parte mais planinha, né? Já as depressões, se vocês lembram, são baixadas de terra. É claro que isso não é um buraco. Isso são grandes baixadas de terra que, inclusive, tem países dentro, cidades inteiras dentro. Né? Essas depressões podem ser relativas ou absolutas. Depressão relativa, quando ela é mais alta do que o nível do mar. Depressão absoluta, quando elas são mais baixas do que o nível do mar. A profundidade dessa depressão é tão grande que ela fica até mais baixa do que o nível do mar. Ou seja, são baixadas de terra que podem ser mais baixas do que o nível do mar ou mais altas do que o nível do mar. Se elas são mais baixas do que o nível do mar, é uma depressão absoluta. Se são mais altas do que o nível do mar, é uma depressão relativa. Mas nós não podemos esquecer que relevo são as diferentes características da superfície da Terra. No Brasil, as mais encontradas são planaltos, planícies e depressões. Planaltos, elevações de terra. Planície normalmente são áreas planas. Depressões são baixadas de terra, formando o que a gente chama de uma bacia. Uma bacia. A depressão pode ser absoluta ou relativa. Outro detalhe é: sobre um planalto, ele pode ter outros tipos de relevo sobre ele. Um planalto pode ter outros tipos de relevo sobre ele. Nós não podemos esquecer disso, né? Clima. O clima está aqui, ó, na página... Deixa eu pegar aqui. Na página 360. Clima. Quais são os principais climas que nós encontramos no Brasil? Nós já estudamos esses climas separados por região. Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical, nós temos o clima tropical semiárido e nós temos o clima subtropical. Ou seja, o clima tem tropical e tem o tropical semiárido.
semiárido. Aí vai ter o equatorial e o subtropical, que nós ainda vamos estudar o subtropical na região sul. Ou seja, no Brasil, os quatro principais formações climáticas são o clima tropical, tropical semiárido, o equatorial e o subtropical. Só lembrando, o clima equatorial, nós estudamos na região norte, ou seja, onde é que o clima equatorial tem sua maior concentração no Brasil? Na região norte. É um clima de característica quente e seco, tá? Ou melhor, quente e úmido. Está aqui, ó, página 360. Muito quente e úmido, característico da região da floresta amazônica. Esse tipo de clima é marcado por grande volume de chuva durante todo o ano e quase não há variação de temperatura, ou seja, a temperatura lá é sempre mais ou menos a mesma. Esse clima equatorial, ele influencia o Nordeste, principalmente no inverno. Principalmente no inverno, ou melhor, principalmente no verão, influencia o Nordeste. É do clima equatorial que sai a maior parte dos rios voadores que nós temos no Brasil, formações de nuvens carregadas de água da floresta amazônica. Ou seja, o clima equatorial, ele destaca-se principalmente na região norte, é um clima quente e úmido que tem chuvas constantes durante todo o ano. Já o clima tropical, ele tem o clima tropical e o tropical semiárido. O semiárido, ele é um clima que se destaca no sertão nordestino, como nós já estudamos. É um clima quente e seco, que por isso nós temos aquelas secas do sertão. Tem uma característica, de poucas chuvas. Mesmo nos períodos chuvosos, é muito comum não cair chuva em diversos locais do sertão. O clima semiárido, quente e seco. Já o clima tropical, também conhecido como tropical úmido, tropical atlântico, ele já é um clima quente e úmido, recebe influência do Oceano Atlântico. Por isso, tropical atlântico e tropical úmido. Por quê? Porque ele também tem períodos bem chuvosos. É o clima nosso aqui. A gente está acabando agora de passar por um período do inverno, vamos entrar na primavera. Mas nosso período de inverno ele costuma ser bem chuvoso. Mesmo quando não chove tanto, mas tem sempre aquelas chuvinhas e vai regando toda a terra. Ao mesmo tempo, nos períodos quentes, ele é um tipo de clima seco, Ele é quente e úmido, mas também tem algumas variações de seca, de muita temperatura. Ou seja, o tropical, quente e úmido, recebe influência do Oceano Atlântico. O semiárido, ele está localizado no sertão nordestino, é um clima quente e seco. Equatorial, quente e úmido, com variação de chuva o ano quase todo. E o subtropical, nós vamos estudar na região sul ainda, é o clima mais frio do Brasil, é o clima subtropical. É o clima mais frio do Brasil, é um clima considerado quente e frio. Tá aqui, ó, é o clima mais frio do Brasil, característica da região sul. Os verões são quentes e os invernos são bem frios, podendo até nevar. É o único local que neva no Brasil, ou seja, Rio Grande do Sul, Paraná e algumas áreas de Santa Catarina, clima subtropical, o mais frio do Brasil. Já a vegetação está completamente ligada ao clima, está aqui, ó, na página 362. Página 362. Vegetação são todas as características de vegetais de um determinado local que está aqui no seu livro. No Brasil, nós encontramos principalmente a caatinga, os campos, o cerrado, a floresta, o pantanal e a vegetação litorânea. Vocês precisarão saber destes detalhes. A caatinga, vegetação típica de onde? Do sertão. Ela é uma vegetação do clima semiárido. Viu? A caatinga é uma vegetação do clima semiárido. Os campos são uma vegetação típica do clima frio do sul do país, ou seja, do clima subtropical. O
clima da vegetação fria do sul do país, clima subtropical. O cerrado é a vegetação típica do planalto central do interior do continente. É formado geralmente por árvores de pequeno porte e arbustos com troncos de casca grossa. A floresta, típico do clima equatorial, nós já sabemos, né, a maior dela, a floresta amazônica. Nós temos também a Mata Atlântica. Pantanal, que até está pegando fogo lá, né, um período de seca lá, e está sendo devastado, né? É uma vegetação muito importante do Brasil, porque tem uma grande variedade da fauna e flora também. Conta com um mosaico de vegetações especial, campos e florestas, que podem ser inundados por causa da enchente dos rios. Tem uma variedade enorme de espécies vegetais. E por último, a vegetação litorânea, que é característica de todo o litoral brasileiro, e nela se caracteriza principalmente os manguezais. Ok, vimos relevo, clima e vegetação. Gente, para maiores explicações, volta às outras aulas. Aqui a gente está revisando, relembrando. Para maiores explicações, volta lá a aula de relevo, clima e vegetação, tá bom? E agora a região Nordeste, que nós vamos encontrar na página 389. Região Nordeste é a nossa região, formada por 9 estados. De cima para baixo, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí. São os estados que formam a região Nordeste, a maior região em número de estados. As principais capitais são Recife, Fortaleza e Salvador. Isso a gente vê aqui na página 389, inclusive com o mapinha da região Nordeste, ok? Bom, no relevo, como a gente já estudou, né, eu peço para que vocês voltem às outras aulas, mas tudo está aqui no livro de vocês. Destaca-se o relevo nordestino é formado pela planície costeira ou litorânea e pelo Grande Planalto Nordestino, né, que é uma parte do Planalto brasileiro. Nesse Planalto Nordestino, nós encontramos o Planalto da Borborema, que está localizado em praticamente todas as partes do Nordeste, o Planalto da Borborema. Ou seja, planície costeira ou litorânea e Planalto Nordestino. Na hidrografia, destaca-se o Rio São Francisco. Lembrando que o Rio São Francisco é o único rio que cruza todo o sertão brasileiro e não seca. Lembra? Rios perenes, rios permanentes e rios temporários. O Rio São Francisco é o único rio que cruza todo o Nordeste e não, todo o sertão e não seca, né? Rios temporários são aqueles rios que nunca secam. Rios permanentes, rios permanentes são aqueles rios que nunca secam. Rios temporários são aqueles rios que secam por completamente nos períodos secos. O clima do Nordeste, né? Caracteriza-se no Nordeste o clima tropical, o clima semiárido. Nós temos também um pouco de clima equatorial. O clima tropical úmido está localizado principalmente na zona da mata, né, na parte mais próxima ao litoral. O semiárido, nós já vimos, está localizado principalmente no sertão nordestino, que tem a vegetação da caatinga. E o equatorial, temos vestígios dele na região que é conhecida como meio norte, ok? Vegetação, a vegetação é variada, né? Nós temos aqui Mata Atlântica, nós temos Caatinga, que é a maior vegetação do Nordeste, a Caatinga, maior vegetação do Nordeste. Nós temos um pouco aí também da questão do babaçu e da carnaúba que nós encontramos na região do meio norte, né? Não podemos esquecer disso. Vegetação bem variada. Mata dos Cocais, né, que é o babaçu e a carnaúba, lá nós encontramos. Mas aqui a gente vai ter Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Mata dos Cocais e por aí vai, uma vegetação bem variada mesmo.
A população, nós já vimos, né, que os principais centros econômicos e populacionais, Salvador, Recife e Fortaleza. Bom, dentro da região Nordeste, na última aula nós também falamos da zona da mata, que é pequeno trecho de terra que está localizado próximo ao litoral. É considerada a região mais importante do Nordeste. É a mais populosa, é a mais industrializada, é a mais desenvolvida economicamente, né? A que tem a maior população. Depois nós temos o Agreste. Que é esse estreito de terra preto aqui, que separa a zona da mata do sertão. Nele você vai encontrar características do clima do Nordeste, da zona da mata e do sertão. Características da vegetação da zona da mata e do sertão. Depois nós temos o sertão. O sertão é a maior sub-região nordestina. No entanto, é a menos habitada. É a maior e menos habitada. O clima do sertão é o semi-árido. A vegetação do sertão é a caatinga. E por fim nós temos o meio norte, que é essa região mais acima aqui, localizada principalmente no Maranhão, pouca parte do Piauí. Nela encontramos uma vegetação típica que é a mata dos cocais, vegetação que só existe nessa localização. Nela encontra-se a carnaúba e o babaçu. É aqui também que a gente tem vestígios do clima equatorial que vem da região norte, por ser divisa. Mais uma vez eu peço a vocês, gente, isso aqui é apenas uma revisão. Para maiores explicações, volta às aulas anteriores, tá bom? Tipo, as sub-regiões nordestinas, região nordeste, tudo está nas últimas aulas. É só procurar pelo nome que você vai encontrar todas as aulas com maiores explicações, ok? Não esquecer, terão atividades para escrever no caderno que será enviada. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já foi enviado, né? Então, vocês deverão escrever e estudar, tá bom? Tchau!